29 de novembro de 2017. O supercampeão Corinthians deve ter time reserva contra o Sport na despedida do Brasileirão. Daqui a pouco, todos os detalhes da apresentação do técnico Roger Machado no Palmeiras. Lucas Prato e Hernanes deverão ser desfalques do São Paulo domingo contra o Bahia, na despedida do Campeonato Brasileiro. Grêmio promete atacar o Lanús em jogo que pode dar ao tricolor gaúcho o terceiro título da Libertadores. Independente da Argentina vence o Libertad e vai enfrentar Flamengo ou Júnior Barranquilla na final da Copa Sul-Americana. E você vai ver também a segunda reportagem do Gazeta Esportiva sobre a tragédia da Chapecoense. Oi, gente, boa noite. É hoje, torcedor gremista. Às 9h45 da noite, o tricolor gaúcho enfrenta o Lanús da Argentina na grande final da Copa Libertadores da América. Campeão continental em 1983 e em 95, o Grêmio vai em busca do tricampeonato com a vantagem de 1-0 construída no jogo de ida em Porto Alegre. Ontem a equipe brasileira fez o reconhecimento do gramado lá na Argentina e o técnico Renato Gaúcho falou sobre o adversário. O tricolor gaúcho realizou o reconhecimento de campo do estádio La Fortaleza, num clima descontraído. O time que irá enfrentar o Lanús deve ser o mesmo que bateu a equipe argentina por 1-0 em Porto Alegre, com exceção do zagueiro Kahneman, que está suspenso. Bressan é o provável substituto. O técnico Renato Gaúcho demonstrou respeito ao adversário e, mesmo com a vantagem obtida na primeira partida, garantiu que o Grêmio não irá adotar uma postura defensiva. A melhor defesa é o ataque. Então, não é porque o Grêmio tem essa pequena vantagem que vai se acovardar. O regulamento a gente vai usar, se precisar, na hora certa. Não adianta a gente entrar em campo com o regulamento debaixo do braço. Nós chegamos assim, aqui, trabalhando, jogando de uma forma e por méritos. Então não tem muito o que mudar. Eu sempre falei para vocês que desde o início do ano, independente da competição, independente do adversário, o Grêmio sempre buscou a vitória. E não vai ser diferente. Muita gente acha que eu estou blefando. O Grêmio veio para a Argentina, não veio para se defender. O Grêmio vai buscar a vitória, independente dessa vantagem que ele tem. Então, mesmo com o estádio lotado, a torcida a favor deles, uma grande equipe que nós vamos enfrentar, mas pode ter certeza que o Lanús também vai encontrar uma grande equipe do outro lado e uma equipe que, como o Lanús, também quer ser campeão da Libertadores. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Veja só, o Grêmio tem uma vantagem que não é tão grande, mas é uma vantagem que você não pode ignorar. Num jogo decisivo, você poder empatar para ser campeão, obviamente, isso tem que ser levado em consideração. Mas o discurso do Renato Gaúcho ele é correto. O Grêmio não pode entrar em campo pensando no empate. O Lanús entrou em campo pensando no empate contra o Grêmio, especialmente no segundo tempo, quando ficou lá prendendo a bola o máximo possível e acabou tomando um gol com 36 minutos da segunda etapa e poderia ter levado o segundo se o árbitro marcasse um pênalti, que aconteceu aos 46, no último minuto de jogo, e o árbitro não deu, ignorou mesmo com a possibilidade do árbitro de vídeo, né, acompanhando tudo. De qualquer forma, o Lanús ele tem um bom time, um trabalho de longo prazo, sabe o que faz com a bola. Se não me falha a memória, é o time que tem a maior posse de bola da Libertadores da América, o que mostra a qualidade desse time, no sentido de ter a posse de bola, joga em casa, onde conseguiu viradas incríveis, especialmente essa virada contra o River Plate. O Lanús havia perdido o primeiro jogo por 1-0, perdia em casa por 2-0 e conseguiu uma virada a partir do final do primeiro tempo espetacular, vencendo por 4-2, garantindo-se na final da Libertadores. Então, é um jogo muito, mas muito perigoso para o Grêmio. Sejamos sinceros, tamanho por tamanho, o Grêmio é muito maior. Tem mais tradição, 2 títulos de Libertadores da América, é um gigante da América do Sul. O Lanús é um time modesto, é um clube de uma história de poucos títulos. Mas time por time, eu ouso dizer que o Lanús é ligeiramente melhor. Estou exagerando, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Não, o time do Lanús é melhor que o do Grêmio. O Grêmio tem melhores individualidades, mas tem um técnico muito inferior. O Renato é bem inferior
ao Roger Almiron, que sabe trabalhar a bola, tem conceitos modernos, tem aquela marcação ofensiva, troca de passes, domínio de jogo, imposição de jogo. Agora, o Grêmio tem individualidade, sem dúvida, individualmente os jogadores do Grêmio são melhores. Como ele tem essa vantagem de um gol, ele pode eventualmente esperar, o Renato que vai atacar, vamos ver, não dá para fugir muito da característica do time e dos jogadores, mas eventualmente uma individualidade pode resolver o jogo. É importante dizer que não tem o gol fora, né, aquele gol qualificado. Então, se o Lanús ganhar por 2-1, esse gol do Grêmio não dá o título ao Grêmio, vai para a prorrogação e depois para os pênaltis. Eu entendo que o Lanús vai ganhar o jogo. Não sei se vai ganhar por 2 gols de diferença, 3, 1 apenas, vão para a prorrogação, mas entendo que o Lanús é superior ao Grêmio e, portanto, ele deve ganhar o jogo. Aqui ele teve a oportunidade de ganhar e não ganhou. E depois, como vai ser essa vitória, para não ter prorrogação ou com prorrogação, aí é outra coisa. Mas, para mim, favorito do jogo é o Lanús. E a nossa enquete de hoje é exatamente sobre essa grande final da Libertadores. A gente quer saber o seguinte, você acha que o Grêmio é o Brasil na Libertadores hoje? Sim ou não? Ah, pro torcedor não é não, né? Pra mim é. Hoje eu vou torcer muito pro Grêmio. E pra você, Celso? Para mim também, mas pro Brasil, não. Pro torcedor brasileiro, não? Claro que não. O Grêmio é Grêmio pro torcedor do Grêmio e para um eventual simpatizante, um cara que mora em São Paulo. Por exemplo, não, um cara que mora em São Paulo, torce lá pro Corinthians, por exemplo, mas tem uma simpatia pro Grêmio, pode até torcer. Agora, a imensa maioria vai torcer contra. Vai torcer, de brasileiro, mas a imensa maioria vai torcer contra. É torcedor do Internacional, é torcedor do São Paulo que não quer ver o Grêmio e do Santos, não quer ver o Grêmio igualando o número de títulos sul-americanos. Então essa história de que o Grêmio é Brasil na Libertadores, com todo respeito ao autor dessa frase, não é uma verdade, está longe de ser isso, Flávio. Eu acho isso uma falta de patriotismo da parte de vocês. Na minha não, lamentável. Acho lamentável uma coisa dessas. O Grêmio é o Brasil. O senhor é o maior cara de pau que eu conheço. O Grêmio é o futebol brasileiro e tal. Como eu não sou o futebol brasileiro, eu acho que o Lanús vai ganhar. E o Grêmio é Grêmio, só. Se o Grêmio ganhar, só o Grêmio ganhou. Se o Grêmio perder, só o Grêmio perdeu. E na outra competição continental, o Independente da Argentina enfrentou o Libertad do Paraguai na segunda semifinal da Copa Sul-Americana. Todo mundo apostando em G9 e tal. Primeiro lugar, a gente vai falar daqui a pouquinho do Flamengo. Acho difícil o Flamengo passar pelo Júnior, Atlético Júnior lá em Barranquilha. E você viu aí o Independente jogando em casa, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e conseguiu aí reverter fácil na Argentina. O Independente é um time bem copeiro, né? Ele é o maior ganhador de Libertadores disparado, 7 títulos. Tá bom que foi um período onde ele ganhou 5 em seguida e tal, mas enfim, é um time do Bochini, que era um jogador importante da época e tal. Mas, realmente, o Flamengo não está jogando bola para você dizer, vai passar pelo Júnior de Barranquilha. Além do que, a torcida tem ajudado muito a ferrar o time, né? Com essa encheção de saco. A gente vai mostrar aí que o Aranha foi vaiado mais uma vez. Muralha, eu falei então, Aranha, né? Aranha em sua homenagem, desculpa. Aliás, merece ser vaiado, sim. Não o Muralha, o Aranha. Então, o time do Independiente passou. Nada garante nada. Nem que o Flamengo chega numa final, eu não apostaria, não. E aqui eram 2 equipes médias, né? Ou seja, os 4 que estão aí são times muito parecidos. Dá para o Flamengo chegar, mas dá também para não chegar. Ele tem 25% de chance. Pronto. Aí. E o resultado aqui do Brasil foi bem fraquinho, né? 2-1 foi muito pouco. Ontem o Independente se impôs. Eu vi quase o jogo inteiro. E foi mais jogo de pegada do que de técnica, né? Sem dúvida. Na outra semifinal da Sul-Americana, o Flamengo enfrenta o Júnior Barranquilha da Colômbia amanhã às 10h30 da noite. Com a vitória por 2-1 no jogo de ida no Maracanã, o rubro-negro joga com um empate para conseguir uma vaga na final do torneio. Ontem, os flamenguistas desembarcaram na Colômbia e nesta quarta noite fazem o reconhecimento do gramado no estádio Metropolitano. O Flamengo desembarcou na noite de ontem na cidade de Barranquilha e ao menos um dos atletas do elenco não estranhou nem um pouco o clima da cidade. O volante Cuéllar é cria da terra e antes de se transferir para o Flamengo em 2016, atuou pelo Júnior Barranquilha, adversário de amanhã do Mengão, nas semifinais da Copa Sul-Americana. A sensação é de chegar em casa mesmo, na verdade muito feliz. A cidade que me acolheu no momento da minha carreira foi muito importante e por isso que eu estou no Flamengo agora, então tentar fazer o melhor e
eu acho que o respeito para ele fazer um grande jogo. A temperatura média da cidade colombiana nesta época do ano é de 30 graus, mesmo à noite. Porém, os cariocas estão precavidos contra o calor. A gente tem conhecimento disso, tem que fazer um jogo inteligente, né? Não pode sair a toda, querer atacar toda a jogada, porque vai ser difícil, com certeza, o clima nessa hora. É de noite, mas o calor se sente, mas a gente tem que procurar resultado independentemente do ambiente. Daqui a pouco, às 10 horas da noite, o Flamengo faz um trabalho de reconhecimento do gramado do Estádio Metropolitano, local da partida de amanhã. Ô Flávio, o Júnior Barranquilla fez 1-0 no Flamengo, poderia ter feito mais, é um time que joga muito bem, o Flamengo ganhou na Bacia das Almas, tudo bem, ganhou por 2-1, mas não sei não, eu não estou confiante no Flamengo não. E é um calor, eu conheço Barranquilla bem, fui com o Flamengo até. É a terra da Shakira. Pois é. Shakira. Tem uma coisa de bom, né? Mas outra cidade quente, outra cidade, sabe, cidade bem, o principal hotel da cidade chama El Prado. É um calor, é lá no Caribe, perto de Cartagena e tal. Calor, pressão, pegada na época do Eldorado do futebol colombiano. O futebol brasileiro era lá que o time brasileiro era o Júnior de Barranquilla. É bonito lá? Não, eu não recomendo nem para o meu pior inimigo. É feio pra caramba, muito feio. Inclusive Cartagena eu também acho muito feio. E lá eles gostam muito dos brasileiros. Terra de Gabriel Garcia Marques. Toda essa cascata para dizer o seguinte: o Flamengo vai ter dificuldades lá. A coisa vai ser brava para ele. Eles gostam muito de brasileiro e tal. Heleno de Freitas jogou lá, Garrincha jogou lá, mas acho que é coisa que a Copa vai fumar, até porque o Flamengo não está se ajudando. Não, tá não. 29 de novembro de 2017. Hoje completa um ano do trágico acidente envolvendo o time da Chapecoense. O Gazeta Esportiva foi a Chapecó e mostra agora para você a segunda reportagem especial feita por Jonas Campos. Confira. Todos os dias, quando eu entro aqui, eu tenho a oportunidade de ver um gol. O gol é muito mais do que um gol, né? Do que 3 pontos ou do que uma vitória. É a própria afirmação de que o ser humano ainda tem muito para dar para a face da terra, sabe? Eu acho que Deus escolheu Medellín e Chapecó para dar um recado para o mundo. O torcedor da Chape vai aprendendo a conviver com a tristeza do que aconteceu. É uma nova fase, né? Mas sempre fica aquele vazio, né? Você olha pro estádio, aquelas pessoas não estão mais aqui, que passavam por aqui, brincavam contigo. Sempre fica aquele vazio que tem, né? Do decorrer dos anos aí, você não vai apagar nunca, né? Você vai ficar na memória aí de todo o brasileiro, todo o chapecoense, né? Aos poucos, eles vão retomando os bons e velhos hábitos do futebol. Pelo menos umas 2, 3 horas antes do jogo, a gente se reúne, os amigos aqui, uma cerveja para aguardar o jogo, depois entramos na arena. 2, 3 horas dentro, dá para chegar calibrado no jogo, hein? Ah, chegamos pronto já, né? Mas o importante é a vitória dentro de campo. E verdade seja dita, motivos de alegria e esperança não faltam por aqui. Minha mãe, ela queria muito que eu fosse indiazinha, daí um outro homem, que eu não me lembro o nome, ele tinha morrido no acidente e aí eu e a minha mãe ficamos muito tristes. Mas daí a minha mãe disse assim: Maria, vamos. Aí eu quis. E daí eu tô vindo aqui desde o primeiro jogo. Qual que é a emoção de ser a indiazinha da Chapecoense? Muito, muito grande. A motivação do time, então? Quando eu vi o Alan, quando eu vi o Foma, quando eu vi o Neto, não vou negar para vocês que a gente fica até emocionado, porque a gente viu tudo aquilo longe, né? Mas com um sentimento, porque a gente vive viajando, né? Isso aí nós também deixamos nossas famílias e a gente vê depois o depoimento desses meninos, eles sempre passando coisa positiva. Então, isso deixou esse grupo aí com um sentimento muito forte, um vestiário forte, comprometido realmente com os objetivos do clube. A gente não tem como assim chegar num dia de treino e se abater ou dizer que está cansado, que está
está com algum problema, porque o que eles passaram para estar hoje é uma prova viva que Deus existe. O balanço de uma Chapecoense reconstruída, que neste ano fez jogos internacionais, ganhou o Campeonato Catarinense, disputou Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil e chegou até a liderar o Campeonato Brasileiro, é positivo na visão de quem permaneceu. O objetivo do clube sempre é a permanência, né? E ainda mais esse ano, né? Depois de estar começando do zero, desde a diretoria até, né, os atletas ali, reconstruiu tudo, foi muito difícil, está sendo muito difícil e vai ser difícil até o final. Mas está de parabéns por tudo que demonstrou até agora. Dificuldades dentro e fora de campo. Nós temos que administrar um passado, um presente e um futuro. Administrar também uma relação ainda em evolução entre o clube e os familiares das vítimas. Lamentavelmente, e isso eu devo confessar a vocês, que há 2 meses para cá, entendeu? As coisas tiveram um andamento melhor. Antes não tinha, por razões que não cabe aqui eu julgar. De 2 meses para cá, as associações que têm conversado conosco têm demonstrado, entendeu, que querem estar próximo da Chape, como a Chape quer estar próximo de suas famílias, né? Através desse diálogo, nós já pudemos estabelecer um termo de ajuste de conduta que será permanente, né, entre o clube e as famílias. Mesmo que mude a direção do clube, esse termo de ajuste de conduta garantirá que o clube manterá uma conduta adequada em relação à imagem do acidente, de forma coletiva, e também em relação aos direitos das famílias. A cidade que respira chapecoense veste também o verde e o branco de um outro aliado. Um clube que estendeu a mão no momento de maior dificuldade. Hoje, o Índio Guerreiro, símbolo da Chape, caminha lado a lado com o Tigre, mascote do Atlético Nacional de Medellín. No Atanásio Girardot, aquele carinho advindo e aquela solidariedade advinda do dia 30 de novembro nos deu uma força, né, para que nós fizéssemos um ano de reconstrução. O povo colombiano ajudou a me salvar, né, e eu estou aqui hoje. Então eu sou eternamente grato ao pessoal de lá, né, eternamente grato às pessoas que me ajudaram. A Colômbia é a nossa segunda casa, o povo colombiano, a gente tem um carinho muito grande. O Atlético Nacional de Medellín é um time irmão, e assim ficará pelo resto da vida da Chape. Se a Chape está presente em todo canto da cidade, a Colômbia e o Atlético Nacional de Medellín não ficam atrás. As homenagens aparecem nas ruas, nos muros da Arena Condá, nas arquibancadas, no peito do torcedor. Em Chapecó tem até barzinho com a cara da Colômbia. Eu que precisava fazer uma homenagem, precisava fazer uma referência ao povo colombiano pela generosidade que eles tiveram com a tragédia que houve para o time da Chapecoense. E assim segue a vida da Chape, com a presença eterna daqueles que se foram. Todo minuto 71 dos jogos realizados em Chapecó, os 71 guerreiros, vítimas fatais da tragédia, são homenageados pela torcida. A Arena Condá, que no ano passado foi palco de um velório coletivo, volta a receber o futebol. E muito, muito mais. Isso aqui é um templo, cara, é muito mais do que um jogo de futebol. Isso aqui é onde você abastece o ser humano dos melhores sentimentos. É isso que sinto cada jogo. Bom, essa é uma história que jamais será esquecida e a minha preocupação sempre é a mesma. As famílias das pessoas que morreram. E, claro, também os sobreviventes. Uma série de irregularidades foi cometida, ninguém foi punido até agora. Poucas famílias foram devidamente remuneradas.
Quando o presidente da Chapecoense falou há 2 meses as coisas estão se acertando, é porque as famílias se uniram, pressionaram fortemente, porque senão tinha ficado para lá. No mais, dentro de campo, a Chapecoense provou força, ficando na frente, inclusive, de São Paulo, por exemplo. Né? Isso foi legal. O time que está acostumado a se remodelar todo ano. Troca, né, temperatura, claro. Condição financeira, mas dessa vez foi uma coisa muito chocante. E também ressaltar a homenagem que o Torino vai fazer, que é sensacional. Próximo sábado o Torino vai jogar de verde. Pô, que legal. Verde, vai contra o Atalanta. 1.500 camisas foram confeccionadas, eles vão vender essas camisas e parte desse dinheiro virá para a Chapecoense, eu espero que para as famílias das vítimas do acidente. Sem dúvida, para o Torino, que teve o mesmo problema. Em maio de 49. Exatamente isso. Um avião que era uma das equipes mais fortes do mundo, aquele Torino. Aquele Torino era a melhor equipe do mundo. Pois é, muito forte. Então, na verdade, tem a identificação com o mesmo problema e é um gesto de muita generosidade. Assim, tem a tristeza pelo ocorrido, né? Não é nenhuma homenagem festiva, muito pelo contrário, é dolorosa. Ao mesmo tempo, tem um aprendizado muito grande, a valorização do agora, a valorização do que você pode fazer em vida, porque a gente pode estar por um fio, né? E até mesmo foi por vias tortas, por uma via triste, mas a Chapecoense também ganhou uma notoriedade, né? Um respeito, uma admiração. Então, que continue seguindo esse caminho, não só com uma gestão correta, uma gestão profissional, mas o que o Flávio falou também é muito importante, que não deixe de dar o respaldo àqueles que aqui ficaram e dependiam das pessoas que se foram por causa desse súbito e triste acidente. Então, que a Chapecoense siga em frente, mas olhando sempre para os seus parceiros. Isso, no site gazetesportiva.com a gente tem uma série de reportagens de 8 capítulos falando sobre essa tragédia, falando como que eles estão se recuperando e hoje, inclusive, a gente tem uma animação especial que foi feita pelo departamento de web aqui da Fundação Casper Libero mostrando o trajeto do avião com o áudio do Jackson Foman contando o que aconteceu dentro do avião no momento da queda. Então é bem emocionante. Ele fala tem uma hora que ele fala assim que o momento mais feliz da vida dele foi quando ele abriu os olhos e viu o pai, a mãe e a esposa. Então vocês estão convidados a visitarem o site gazetesportiva.com e conferirem o nosso especial sobre todo esse evento. E amanhã tem derby no Pacaembu. Palmeiras e Corinthians disputam o segundo jogo da final da Copa do Brasil Sub-17. Atual campeão do torneio, o Timão busca o bicampeonato. Já o Verdão, que venceu o primeiro jogo, quer o título para coroar o melhor ano da história do clube nas categorias de base. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Com um gol aos 40 minutos do segundo tempo marcado pelo paraguaio Aníbal, o Palmeiras venceu em Itaquera o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil Sub-17. E agora só precisa de um empate contra o Corinthians, quinta-feira no Pacaembu, para ser campeão. É uma coisa que a gente vem buscando há algum tempo, a gente vem batendo na trave há algum tempo e não ganhamos nada ainda. Chegar nas finais é muito bom, é muito importante, mas quem trabalha aqui no Palmeiras sabe que a vontade, a gana é sempre de vencer. As palavras do treinador do Sub-17 mostram uma mudança de mentalidade dentro do clube. Se o time profissional do Palmeiras não deu à torcida as alegrias esperadas em 2017, a base deitou e rolou. Pela primeira vez na história, o Verdão chegou a todas as finais do Campeonato Paulista. Foi campeão Sub-11 em cima do Santos e do Sub-15 sobre o São Paulo. Já o Sub-13 perdeu a decisão para o Corinthians e o Sub-17 caiu diante da Ponte na final. Para completar, o Sub-20 só depende de um empate contra a Macaca sábado que vem para ficar com a taça. Quando você chega só com uma categoria pode ser uma coisa pontual. Quando você vem chegando na maioria das vezes, quando você vai para a maioria dos torneios e está entre os 4 melhores, que é hoje não só nacional, internacional e estadual, a gente está com a média de 87% de aproveitamento. E o Palmeiras, eu digo que ele cuidou do jardim e as borboletas estão vindo. O sonho de toda essa molecada é se tornar jogador de futebol. Mas a gente sabe que poucos deles poderão de verdade transformar o desejo em realidade. Mas pelo menos a garotada do Sub-11 e do Sub-15 pôde sentir o gostinho do que é ser profissional. As finais das duas categorias aconteceram aqui no Allianz Parque, diante de um público aproximado de 20 mil torcedores.
Para a final do Sub-11 acontecer no Allianz Parque, o gramado teve que ser adaptado. É que os meninos jogam num campo menor, com um gol também com dimensões reduzidas. Mas o barulho da torcida na arquibancada foi de gente grande. Eu senti um gosto de jogador de verdade, jogar com a torcida gritando seu nome, gritando o hino do clube, falando cada coisa. Assusta um pouquinho, mas dá pra jogar. Dentro de campo, Hendrick chamou a atenção desde que a bola começou a rolar. Na arquibancada, o pai, Douglas, parecia não acreditar no que estava vendo. Meu pai já foi jogador de futebol, eu tentei, não consegui. Eu acho que Deus sabe o que faz. Se não era para eu estar aqui, é porque Ele queria que eu viesse realizar meu sonho através do meu filho. Então só quero agradecer esse Senhor maravilhoso. Sonho do pai, sonho do filho, sonho da família. Uma das pérolas descobertas pelo Departamento de Captação do Palmeiras, Hendrick chegou ao clube no começo do ano. Nós estamos de Valparaíso de Goiás, em torno sul de Brasília. Viemos para cá desde fevereiro. Nós deixamos emprego, casa, família, todo mundo lá. E hoje viemos para cá, eu, minha esposa e meu filho. Hoje eu trabalho no CT do profissional, trabalho lá na limpeza. O pessoal me arrumaram o serviço, deram casa, serviço para a gente vir para cá. Apesar do brilho do garoto, por pouco ele não ficou de fora das finais. No primeiro mata-mata ele teve uma fratura de pé. E a gente fez a campanha toda dos mata-mata sem ele, é um menino que é muito diferente, né? E acho que Deus recompensou, ele fez aquele gol que não é um gol normal para a categoria. E hoje ele estava no momento certo, né? Algumas coisas a gente tem que acreditar, né? Não foi por acaso. O gol a que o treinador se referiu foi este aí, de bicicleta, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, disputado no CT Rei Pelé. Foi meio que surpreendente que eu vi a bola chegando, o menino estava na minha frente, ele pulou, eu pensava que ele ia cabecear, aí do nada eu embarquei uma bicicleta e fiz o gol. No jogo do Allianz Parque, o empate bastava para o Palmeiras levantar a taça. Mas Hendrick fez de tudo para ser campeão com uma vitória e foi coroado no final do jogo com o gol do título. Mais um passo importante no longo caminho que falta para realizar o sonho de ser jogador profissional. Chutei 2 bolas, mas uma ali eu driblei o goleiro, o menino apareceu do nada e tirou meu gol. E no segundo eu puxei para a direita, né, minha perna boa, chutei na trave e fiquei muito bravo. Aí depois eu quis meter meu gol porque... Tipo, meu pai não virou jogador de futebol, então eu quero transformar a vida dele para ser jogador. Eu lembro uma vez, eu estava sentado no sofá e ele pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim, pai, você pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. O senhor pode o quê, pai? Então, eu tenho que agradecer a ele. Do título, cara. Tenho que agradecer ao Senhor, que é o meu filho. Olha, essa é a realidade Brasil, é a realidade do futebol brasileiro. Exatamente isso. É bom guardar essa matéria, porque de repente esse menino vai dar muito dinheiro para essa família. E aí as pessoas, né, que ficam do outro lado dizem assim, o jogador é mercenário, o jogador é um trabalhador como qualquer outro. Vocês viram a dificuldade desse pai? Nossa. Dificuldade de comida, dificuldade de alimentação. Aí o menino entra, vira um jogador importante, e aí ele começa a perceber que ele está sendo roubado pelo clube, que ele está sendo roubado por um monte de gente, que não pagam em dia, e ele vai lembrar tudo aquilo que o pai dele passou e vai exigir os direitos dele, ainda bem. E aí ele contrata um empresário que vai ficar com parte do dinheiro, mas vai cuidar da vida dele, porque antes os caras não fazem, os meninos eram humildes e eram enganados por cartório. Eram passados para trás. Isso. Hoje, os meninos se profissionalizam.
O ideal não seria isso, seria que a família pudesse cuidar, mas nem todas as pessoas têm esse preparo. Então eu sempre defendo quando o jogador vai atrás do direito dele, porque a maioria vem de muita dificuldade, de muito problema e ninguém dá apoio. Aliás, na verdade, quem dá mais apoio são esses empresários que a gente critica do que os clubes. Os clubes normalmente não dão respaldo nenhum, normalmente pegam contratos dos pais, tomam o dinheiro deles, ficam com percentuais de jogadores. Sabe esses esquemas que os caras fazem? Essas pessoas humildes são roubadas. Então, bacana quando um pai tem essa felicidade e se cubram mesmo. Não entra em conversa mole. Papel assinado, tudo bonitinho, que é muito difícil ganhar dinheiro. E esses meninos, eles brotam do chão. Eles são da periferia, pessoas humildes, com dificuldade de alimentação e tem um talento inato que tem que ser trabalhado. Se não der para fazer no Brasil, vai para o exterior. O importante é que eles tenham uma carreira bacana. Bom, um dos destaques do site gazetesportiva.com de hoje é a Ponte Preta, depois de ser rebaixada para a Série B, após a derrota para o Vitória no último domingo por 3-2 e ter a partida interrompida por causa de uma invasão da torcida, a equipe de Campinas começa a sofrer as primeiras consequências. Na tarde de hoje, o STJD denunciou a Ponte em 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E com isso, a Macaca corre o risco de perder até 30 mandos de campo. Dessa forma, o Moisés Lucarelli pode ficar sem partidas no Paulistão, na Copa do Brasil e no Brasileirão. O julgamento que definirá o caso será realizado na próxima segunda-feira. É claro que não pode ficar barato, mas é claro que aí está passando do limite, porque eles que não são sérios, os caras de tribunais, esses tribunais vagabundos aí, eles querem ser justiceiros contra os menores. Claro que tem que ser punido. Óbvio que aconteceu, não pode acontecer. E foi culpa da Ponte, culpa desse, perdão da palavra, do Rodrigo, não dá pra falar esse nome, né? Desse cara. Mas menos, né? Agora a notícia boa de Campinas. Fernando Diniz é o novo técnico do Guarani. Que legal! Legal, né? Parabéns ao pessoal do Guarani que teve inteligência de dar chance a talvez o melhor técnico desse grupo em ascensão aí, mas que não tem chance porque os caras dos grandes clubes são muito burros. Eles não conseguem entender o trabalho do Fernando. Não entendem. A diferença intelectual do Fernando está fazendo diferença. Então ele não consegue trabalhar em grandes equipes que têm pequenos e caras burros, não entendem nada de futebol, e eles querem alguém que dê respaldo para eles. Então eles não entendem que o trabalho pode ser rápido, eficiente, que o espetáculo bonito atrai público. O Guarani vai ser uma atração. Parabéns ao pessoal do Guarani por essa bela sacada. Fernando, muita sorte. Deus abençoe. Tem tudo para fazer um belo trabalho. E mais uma vez o Mesa Redonda dando sorte, né? Porque aquela domingo ele sentou lá, na cadeira verde aqui e foi contratado essa semana. O assunto agora é o São Paulo, que se despede do Brasileirão no próximo domingo contra o Bahia no Morumbi. O repórter Osmar Garrafa tem as informações do Tricolor. Confira. É isso, Michele. Hoje tivemos portões fechados para a imprensa aqui no CCT da Barra Funda, treinamento fechado visando o último compromisso do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro. Domingo às 5 da tarde no estádio do Morumbi. E vale lembrar que a torcida são paulina vai pagar apenas R$1, é isso aí, R$1 pelo ingresso para essa partida. O ingresso vai custar R$20, mas os R$19 restantes serão subsidiados pela diretoria do São Paulo e também pelos patrocinadores do clube. O torcedor nas bilheterias pagará, eu repito, apenas R$1 para acompanhar o último jogo do São Paulo na temporada. É um prêmio à torcida tricolor, segundo a diretoria, por tudo que ela fez nessa campanha da fuga pelo rebaixamento. Inclusive, o meio-atacante Cueva falou dessa relação jogadores do São Paulo com a torcida tricolor. Por todo lo que hicieron por nosotros, desde el comienzo hasta el fin de temporada, es una torcida para aplaudir, ¿no? Para agradecerle infinitamente todo lo que hizo por nosotros los jugadores y bueno, nosotros la mejor manera de cómo agradecerles es simplemente ganando, terminar el año bien, ganando y poder de repente el otro año corregir los errores para darles una alegría quizás con un título, con un torneo ganado, ¿no? Apenas complementando, Michele, o time para esse final de semana não está oficialmente escalado. A tendência é que Lucas Prato e Hernanes, no departamento médico, não participem dessa partida. Já por outro lado, o Lugano, que vai se despedir como jogador, poderá começar entre os titulares. Aliás, existe a possibilidade do Lugano ser contratado para ser dirigente do São Paulo. Isso pode acontecer, inclusive, ainda até o final dessa semana, no mais tardar da próxima. As partes estão
conversando. Quanto a reforços, o goleiro Gian do Bahia deve mesmo ser anunciado como reforço ao término do Campeonato Brasileiro. E agora Dorival Júnior quer também o lateral direito Vitor Ferraz, jogador que pertence ao Santos, já trabalhou com o Dorival e é uma pedida do treinador para a próxima temporada. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. E o campeão Corinthians reapresentou na manhã desta quarta-feira, de olho na última partida do campeonato contra o Sport no próximo domingo. O desafio do técnico Fábio Carille será como escalar a equipe para essa partida em Pernambuco. Veja com Vinícius Rodrigues. Com o título brasileiro garantido, o Corinthians deve enfrentar o Sport no próximo domingo, às 5 da tarde, com um time repleto de reservas. Jadson, por exemplo, é dúvida. Eu não sei ainda o que o professor Carille decidiu, vamos esperar aí para ver o que ele vai fazer, mas se ele contar com a minha presença lá, dos outros jogadores, todo mundo vai estar presente para ajudar a equipe. Se Jadson pode ficar de fora, muitos jogadores que quase não atuaram podem ter a oportunidade de ouro na temporada. Independente de quem vai lá jogar, tem que levar a sério, tentar conseguir os 3 pontos, porque tem outras equipes também que estão brigando aí pelo rebaixamento e a gente não quer complicar ninguém, a gente quer que seja um jogo justo e que vença o melhor. O camisa 10 corintiano, que foi utilizado em grande parte dos jogos como um ponta, aberto pelos lados, no ano que vem deverá retornar à posição de origem, centralizado, como um legítimo meio-campista. A gente tem uma conversa agora no final do ano, acho que foi no começo desse mês, e a gente foi bem franco um com o outro. Ele deu a ideia de colocar no meio, eu falei para ele que eu preferia jogar no meio, porque a bola sempre está passando por mim ali, em todos os lugares que eu joguei foi no meio de campo ali. E a expectativa aqui no Corinthians é de que não haja uma debandada geral no elenco heptacampeão brasileiro. Guilherme Arana já saiu, vai para o Sevilha da Espanha, e Pablo, zagueiro, não renovou. Pode parar em algum rival, como Palmeiras ou Flamengo. Em 2015, no hexacampeonato, uma debandada. Gil, Renato Augusto, Jadson, todos foram embora. E a expectativa é de que isso não se repita para a temporada 2018. Para o Gazeta Esportiva, Vini Rodrigues. Hora de falar do Palmeiras, que apresentou nesta quarta-feira o técnico Roger Machado. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, fez as honras da casa. Em nome de toda a torcida do Palmeiras, eu desejo ao Roger muita sorte, que seja muito bem-vindo, sucesso, que você consiga aqui conosco, Roger, todos os títulos, todas as vitórias, tudo que você almeja na sua carreira e que nós também estamos em busca disso. Então, muito boa sorte, esteja em casa e, se Deus quiser, teremos muito sucesso juntos. Na sequência, foi a vez de Roger Machado se preparar para uma bateria de perguntas. A primeira foi sobre a pressão no cargo. A pressão ela é inerente do tamanho do clube e da paixão dessa torcida. Vocês são pressionados, o centroavante que perde gol é pressionado, o goleiro que toma um frango é pressionado, o meu torcedor é pressionado pelas outras torcidas, né, também quando não conquista. Com 25 anos de futebol, né, desde os 16 nele, dos 15 anos de idade, atuando no meio, né, gradativamente Hernando vai se tornando um pouco mais cascudo, né, com relação a isso. Não tenha dúvida que é um desafio enorme, né, eu tenho a consciência plena disso, né, mas estou preparado, motivado. Reforços para 2018. É natural que o clube sempre procure as melhores alternativas do mercado. A contratação do Diogo, nesse sentido, tem sido um dos melhores laterais do Brasil nos últimos anos. As outras especulações em torno, dos outros nomes, do Emerson, do Lucas, que é um jogador diferente. Nos últimos anos, os seus números mostram isso. Eles vêm com o intuito de aumentar a qualidade do nosso elenco. Por consequência, tendo um grupo com qualidade, aumenta a qualidade do treino, aumenta a competitividade e isso naturalmente é transferido para dentro do campo. O esquema tático. Como treinador, tu sempre busca o resultado.
né? Mas para mim, tão importante quanto o resultado é como você alcança isso. Você fazer um time que tenha competitividade para jogar sem perder a beleza do jogo. Eu penso que a gente também tem que ficar preocupado com a estética do jogo, porque o torcedor merece também você ter um time competitivo, mas que sabe jogar bom futebol. No hino do Palmeiras, para mim, tem um lema de uma equipe equilibrada, que é uma defesa que ninguém passe, uma linha atacante de raça. Eu acho que para mim isso já traduz muito, né, do que um time deseja ser dentro de campo. E a obsessão do clube pela conquista na Copa Libertadores. A obsessão do Palmeiras é pelo Palmeiras, né, e todas aquelas competições que o clube vem a disputar e tem o dever de brigar pelos títulos. Todo clube grande deseja ganhar a Libertadores. No futebol brasileiro, né, no calendário que a gente tem, as competições elas acabam entrando uma dentro das outras com relação ao aperto das datas. Mas é possível a gente, com o elenco que nós temos, né, com qualidade, com um número adequado para conseguir correr um ano inteiro, a gente brigar por todas as competições. O contrato de Roger Machado com o Palmeiras terá a duração de 1 ano. O treinador espera não perder jogadores importantes do elenco, entre eles o goleiro Fernando Praz, com quem trabalhou nos tempos de Grêmio de Porto Alegre. Conheço muito bem o Fernando, né, joguei com o Fernando no Grêmio, e o Fernando está na história do clube, foi um jogador e é um jogador importante. Sei que está tratando, né, da sua renovação, né, aspectos esses que a gente define nas reuniões internas. O Fernando é importante para o clube. Agora, a permanência dele não depende só do clube, evidentemente. Depende do acerto. Tenho certeza que a vontade do Fernando é de permanecer. Tem Roger Machado, tem uma expectativa muito grande, está longe de ser unanimidade, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu vejo com bons olhos, né? Eu sinto que ele está preparado, apesar da carreira curta como treinador, fez um bom trabalho no Grêmio, no Atlético Mineiro não conseguiu emplacar, mas isso faz parte. Com dinheiro, com investimento, com reforços e com respaldo, tem tudo para fazer um bom trabalho na Palmeiras. Eu falo às vezes com o Roger por WhatsApp, e sempre, quando ele estava no Grêmio, quando ele estava no Atlético, quando ele estava parado, e muitas vezes a gente conversa sobre estética de jogo. E ele citou aí na entrevista o que foi legal. Ele está preocupado com o espetáculo, que é o caso do Fernando Diniz. Enquanto nós estivermos na burocracia do resultado, é óbvio que precisa ganhar. Mas nós não vamos a lugar nenhum. O futebol brasileiro vai continuar sendo muito feio, com jogos desagradáveis. Na hora que a gente ganhar consciência, mais pessoas que pensam na estética do jogo estiverem trabalhando, nós vamos evoluir como espetáculo, como liga, claro, como esporte, como jogo, com aquilo que a gente gosta. Nós amamos o futebol porque a gente viu um espetáculo bonito e por esse espetáculo bonito nós nos apaixonamos. E aí virou essa coisa feia do resultado, do bicão, da cafajestada e tal, que não vai a lugar nenhum. Né? Você vira sparring de time argentino, de time equatoriano, time boliviano, os caras vêm aqui e ficam e falam, nossa, né, que legal. Hoje a gente vai ter Lanús jogando mais bonito do que o Grêmio. Isso aí. Né, que é um absurdo, é um time pequenininho contra um grandão brasileiro jogando assim. Então o Roger ele é preocupado com a estética do jogo. Se deixar trabalhar, veremos um Palmeiras com grandes condições de ganhar campeonato e jogando bonito, o que é muito bom para o futebol. Beleza, e agora a gente vai para o resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje era se você acha que o Grêmio é o Brasil na Libertadores. Ah, fala sério, né? João Batista, você que inventou essa enquete hoje. 85% dos votos que não. Meu Deus do céu. Até a pé nós iremos para o que der e vier. É lindo o hino. Ele sempre fala que é o hino mais bonito. É o hino mais bonito que eu conheço. Gazeta Esportiva fica por aqui. E no encerramento de hoje a gente vai lembrar os 16 anos sem o Beatle George Harrison. Olha que bacana. Para o beijo pra vocês. Tchau, gente. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta.